Senhores telespectadores, o meu projeto hoje é falar-lhes de palácios reais em Portugal. Bom, devo dizer que não são muitos. Aliás, em Portugal, isto não é terra de palácios. Eu às vezes faço comparações, julgo que em todo o território português há menos palácios do que numa cidade italiana de tipo médio. Em qualquer cidade de qualquer região da Itália há mais palácios do que no nosso país inteiro. Como sabem, há palácios de várias espécies. Os mais importantes são realmente os palácios reais, os Paços del Rei. Bom, mas além disso, há os espaços dos bispos, e em Portugal há 2 ou 3 notáveis, por exemplo, o Palácio dos Bispos do Porto, o Palácio dos Bispos de Coimbra, o Palácio dos Bispos de Leiria, há os palácios dos grandes fidalgos. Em Portugal, assim, grandes palácios que me lembre Vila Viçosa, no fundo, que esse, como sabem, era palácio de duques, depois os duques passaram a reis, passou a ser palácio real, mas por esse país não há, assim, grandes palácios, castelos. Talvez o mais ilustre paço real português hoje de pé seja a Sala dos Doutoramentos da Universidade de Coimbra. Ali nasceu uma dinastia. Mas em Lisboa, por exemplo, os passos, havia um passo no Castelo, o Passo de Alcáçova, hoje são tristes ruínas. Havia aquele passo de Limoeiro, Passos da Parte de São Cristóvão, hoje outra ruína. Assim, o único palácio real que foi habitado em permanência pelo rei, pela rainha, pelos príncipes, é este Paço Nacional da Ajuda. É por isso que o vamos visitar. A história aqui do palácio começa, a bem dizer, com o terremoto de 1755. O Paço da Ribeira, lá embaixo, que era onde vivia o rei, ardeu, desabou, e o rei, que era o Dom José, teve um susto tão grande que nunca mais quis viver numa casa de pedra e cal. Mandou fazer aqui no Alto da Ajuda primeiro uma grande barraca, depois a barraca foi-se ampliando assim com outros corpos, chamavam-lhe a Real Barraca. Também lhe chamavam o Paço de Madeira, porque no fundo eram edifícios de madeira e, como sabem, é possível fazer de madeira casas muito confortáveis. E aí viveu o rei Dom José durante todo o seu reinado. No Paço da Madeira, no tempo da filha, da Dona Maria I, em 1794, vem um incêndio enorme, arde o Paço da Madeira e só então, 1794, estávamos portanto já no fim da monarquia absoluta, é que se resolve fazer para os reis de Portugal um grande palácio exatamente no mesmo sítio onde tinha sido a Real Barraca. Era todo este Alto da Ajuda. Mas reparem, 94, estávamos em plena Revolução Francesa. Portugal meteu-se disparatadamente na guerra contra a França. É claro, meteu-se, as coisas correram mal, aí são os franceses começam a fazer exigências, vocês têm que fechar os portos aos ingleses, porque a grande guerra é entre a França e a Inglaterra. E Portugal, de que lado vai estar? Nós não podíamos dispensar o apoio dos ingleses, porque nós vivíamos da ligação com o Brasil. Quem mandava no mar era a esquadra inglesa. Como diabo é que a gente ia continuar ligados ao Brasil se a esquadra inglesa nos não deixasse passar? Portanto, era ponto assente. Nós tínhamos de manter a aliança inglesa.
Bom, mas nós estávamos na Europa. E o Napoleão, que era quem mandava na Europa, Napoleão teve no seu tempo uma espécie de papel de Hitler. Usava meios brutais. Dizia, vocês não podem admitir aí os navios ingleses. E se admitirem, nós invadimos Portugal. E invadiu. Em 1807 vem o exército francês, ocupa Lisboa e reparem, o rei de Portugal, o rei, era o príncipe regente, toda a família real, o governo, tudo vai para o Brasil, para lá continuar a dizer Portugal é independente. Devo dizer, costuma-se falar, a fuga da família real não é uma fuga, é realmente, penso eu, um ato muito inteligente em que nós conseguimos evitar que a invasão francesa destruísse a independência de Portugal no quadro das nações civilizadas. Continua a haver Portugal. Mas é claro, o que não há é rei, nem juízes, nem ministros, nem artistas, nem pedreiros, nem dinheiro, nem orçamento, e as obras param. Isto em resumo para lhes dizer que as obras que começaram no ano de 1795, vejam, estou-lhes a falar em 1997, já lá vão 202 anos e as obras ainda não acabaram. Olhem para aquela parede atrás de mim, olhem para ela, como veem o céu depois dos vãos das janelas. É que aquela parte do palácio nunca foi acabada. Isso para mim é bem simbólico das dificuldades da monarquia em Portugal. Um passo para El Rei só começou a ser feito quando a monarquia ia a chegar ao fim. Claro que isso da família real viver no Brasil, o governo estar no Brasil, o Supremo Tribunal ser no Brasil, acabou por criar aqui uma situação de grande descontentamento. Porque, podem crer, ninguém gosta de ser colónia. Até aquela altura, o Brasil era colónia de Portugal e estava descontente. A partir da altura em que o rei vai para lá, Portugal é colónia do Brasil e também não está contente. Daí a revolta liberal de 1820, que obrigou o rei, Dom João VI, a voltar a Portugal. Só que ele, quando voltou, ainda não tinha palácio. Isto eram obras, estava-se a fazer, não pôde vir para aqui. Ele foi para um lado, a mulher, que era a Carlota Joaquina, eles não se davam bem, há ali qualquer coisa. Eu um dia falo-lhes disso, vamos fazer um programa sobre a Dona Carlota Joaquina. Mas enfim, cada um vivia em seu lado e quando o pobre do Dom João VI morre, há quem diga que a Carlota Joaquina não estava inocente. Quando ele morre, em 1826, o país tem este problema. Morre o rei, quem é agora o rei? Porque o rei deixou dois filhos, Dom Pedro e Dom Miguel. O Dom Pedro está no Brasil, proclamou a independência do Brasil e é o primeiro imperador, Dom Pedro I, imperador do Brasil. O segundo filho, Dom Miguel, está em Portugal. Quem é que deve ser rei de Portugal? Bom, segundo o direito, é o filho mais velho, Dom Pedro. Mas a verdade é que um grande número de portugueses está profundamente magoado com a independência do Brasil. Não é só mágoa sentimental, é que com a independência do Brasil e com a ajuda dos ingleses, Portugal tinha perdido aquele mercado, era daquilo que a gente vivia. Agora, com um Brasil independente, com um Brasil a não querer lá os portugueses,
Como é que isto ia ser? Bom, e tudo isso cria a oportunidade política do irmão mais novo, Dom Miguel. Dom Miguel foi aclamado rei de Portugal aqui, neste palácio, em 1828. Estamos, portanto, no edifício onde, pela última vez, foi aclamado o rei absoluto em Portugal. Reparem, um rei absoluto em 1828, quando em França, desde 1789, se tinha já decidido que não pode haver reis absolutos. Os reis são... O que é um rei? Um rei é o chefe do Estado. Quem é que pode presidir ao Estado? Isto é importante porque, para perceber esta história, monarquia, república, tem que se entender isto. Há alguém que está acima de todos os outros. E está acima porquê? Só pode haver duas explicações. Porque recebeu um poder vindo de cima. Foi Deus que lhe disse: o rei és tu. Ou porque recebeu um poder vindo de baixo. Foi o povo que diz: nós delegamos em ti. É claro, o poder absoluto é o rei de direito divino, é a monarquia absoluta. O poder vindo de baixo, o poder eleitoral, é o rei democrático, é o rei constitucional. Estou-lhes a falar de coisas que estão na chave dos dramas do nosso Estado no século XIX. O último rei que disse: eu, Miguel, rei pela graça de Deus, foi o rei Dom Miguel e foi aclamado aqui neste palácio. Já não era tempo de falar nisso, porque entretanto a cultura tinha-se tornado uma cultura laica, já ninguém acreditava nessa ideia de que Deus delegava num certo homem, exatamente naquele homem que era rei. Ninguém acreditava nisso, e daí vinha-se para a ideia da soberania popular, para a ideia democrática. A soberania reside na nação, e só a nação a pode entregar a alguém. Os reis, a partir de Dom Miguel, e como sabem, a partir de Dom Miguel, os reis são Dona Maria II, o filho dela, Dom Pedro V, o irmão dele, Dom Luís, o filho de Dom Luís, Dom Carlos e o último rei de Portugal, Dom Manuel. É esse drama dos últimos reis da monarquia que tem por cenário as paredes deste palácio em que agora me encontro. Este Palácio da Ajuda foi residência permanente da família real portuguesa só durante o reinado do rei Dom Luís. Portanto, desde 1861 a 1889. Até 61, a rainha Dona Maria II, depois o rei Dom Pedro V, viviam nas necessidades. E depois de morrer o rei Dom Luís, também o rei Dom Carlos preferiu o Palácio das Necessidades e o de Belém. Portanto, é nesse período de Dom Luís que isto é, enfim, a sede da monarquia. Devo dizer que é um período bastante importante da história de Portugal. Um período, por um lado, de grandes dificuldades, mas, por outro lado, de grandes progressos. Se eu lhes disser que é no tempo do rei Dom Luís que se constroem as pontes sobre o Douro, no Porto, o caminho de ferro de Beira Alta, o comboio para Sintra, o comboio para Cascais, o cabo submarino, o Palácio de Cristal, por exemplo, o Porto de Viana do Castelo, o Porto de Leixões, até aqui, as docas mais importantes do Porto de Lisboa, e coisas que parecem menos importantes, mas, por exemplo,
aquela bela estátua de Dom Afonso Henriques no Castelo de Guimarães, tudo isso é do tempo do rei Dom Luís. É um tempo decisivo para a monarquia. O rei Dom Luís é um homem muito culto. Havia quem dissesse que era o rei mais culto de toda a Europa. Ele fazia música, dedicava-se a estudos de balística, escrevia, sabia muitas línguas. Eu tenho junto de mim um documento comovente. Aqui diz Julieta e Romeu. É o manuscrito, pela mão do rei, de uma tradução da célebre peça de Shakespeare. Ele não chegou ao fim. A morte levou-o aqui no fim do segundo ato, quando a Julieta e o Romeu se juram amor eterno. Intervém aqui o Frei Lourenço e diz: pois é, mas agora muito respeitinho, até que a Santa Amada Igreja autorize maiores intimidades. Cai o pano e acaba o ato. Outra figura que eu acho que merece um comentário, que é uma figura admirável da rainha, é a Dona Maria Pia. Lembram-se quando fomos ao Porto e eu lhes falei do rei Carlos Alberto, aquele rei que lutou pela unificação italiana, mas teve que fugir da Itália, veio morrer ao Porto, não aguentou o desgosto e pouco mais durou. É curioso como o destino da neta, porque a Maria Pia era neta dele, foi quase igual. Viveu em Portugal como rainha de Portugal, vem a Revolução de 5 de Outubro, é obrigada a sair daqui e vai morrer à Itália, onde pouco mais durou, porque morreu de desgosto. Dizem que pediu que a deitassem na campa com o rosto voltado para o lado de Portugal. Era uma mulher muito corajosa, uma mulher com muita presença física. Um dia veio aqui o Saldanha, apontou uns canhões ao palácio, mandou acender os morrões, ia dar ordem de fogo e disse ao rei: se não quer que eu arrase o palácio, no meio do primeiro-ministro. E o rei mandou ouvir e disse à rainha: olha, aqui está o Saldanha, agora é primeiro-ministro, o que é que eu havia de fazer? E a rainha, diante do Saldanha, disse: que havias de fazer? Se fosse eu, fuzilava-o. Claro, a fuzilar não se resolve coisa nenhuma, mas isto revela da parte da rainha um sentimento viril e uma energia que talvez o próprio marido, o rei Dom Luís, bondoso, cortês, democrático, popular, talvez não tivesse. Em todo caso, quando Dom Luís morre, a rainha continua aqui. Há uma última imagem dos que a conheceram, ainda contam, e que me impressiona muito. Era aqui nesta mesma sala, porque isto era o quarto dela. Esta coisa enorme, esta era a cama onde ela dormia. Esta seda azul e branca é a seda posta nas paredes, mandada pôr pelo Dom Luís, a pedido dela, que queria azul e branco. Azul e branco eram as cores da bandeira. Eu acho que ela não pensava assim, num azul tão feio, com certeza. Mas tudo isto era uma homenagem à rainha. As pessoas que a conheceram dizem que esta alcatifa que veem já então cá estava. Tem flores vermelhas. E que ela saía da cama, vinha, e quando olhava para as manchas vermelhas, se punha de joelhos. Não se sabe se era para apagar as manchas do sangue, se era para beijar o sangue do filho e do neto, porque ela ligava as manchas vermelhas à memória do regicídio. Depois da morte do rei Dom Luís, o andar de baixo continuou a servir de residência pessoal à rainha Dona Maria Pia. Mas todo o primeiro piso do palácio, que é este, onde agora estamos, manteve a sua qualidade de Palácio dos Reis de Portugal. Embora o rei cá não vivesse, ele não vivia aqui,
mas as festas oficiais eram feitas aqui. Bom, e eu acho que vale a pena visitar ainda hoje este palácio. O que estão a ver é uma das salas, é para onde se entra, a sala chinesa. No século XIX, parecia mal um palácio não ter uma salinha chinesa, normalmente toda feita com motivos orientais. A sala seguinte é a Sala Império. Sala Império por causa de um mobiliário que é inteiramente inspirado na época de Napoleão III, enfim, um mobiliário do gosto nessa altura, com muitas aplicações de bronze. A sala a seguir chama-se do Retrato da Rainha, por causa deste belo retrato de Dona Maria Pia. Mas o que tem de notável é esta mobília, chamam-lhe mobília das naus. Quando o príncipe regente, que veio a ser Dom João VI, foi para o Brasil com a família real, fez-se uma mobília para decorar a nau real. Essa nau ia como um verdadeiro palácio. As cadeiras foram e voltaram. Esta é uma delas. Reparem como estão todas decoradas com assuntos navais da viagem. A sala seguinte tem dois belos retratos. Um é o jovem rei Dom Pedro V e o outro é a rainha Dona Estefânia, que era mulher dele, como sabem, e pouco tempo durou. Esta era a sala de dança. Além tocava a orquestra. A seguir é a sala da restauração, não por causa desta pintura. Mas devo-lhes dizer que o palácio é enorme. Ele tem mais de 200 salas, eu não cheguei a mostrar meia dúzia. O que não podia era deixar de vir aqui junto do trono dos reis. Eu acho realmente importante e um bom exemplo que os tronos dos reis de Portugal continuem inteiros. Como sabem, em 1908 mataram o rei, em 1910 acabaram com a monarquia, partiram muita coisa, deram cabo dos escudos, mas houve a inteligência de compreender que o património vindo do passado pode sempre servir de investimento para o futuro. E os tronos dos reis de Portugal são ambos ainda do século XVIII. Quer dizer que aqui se sentaram o Dom João VI, a Dona Maria, Dom Pedro V, Dom Luís, o Dom Carlos, o Dom Manuel. E reparem, apesar disso, naquela febre da República, perceberam que isto era importante e não os fizeram em lenha, como infelizmente tantas vezes acontece. O palácio, podem dizer, mas para que um palácio tão grande num país tão pequeno? A verdade é esta. Ainda hoje, este edifício, não julguem que é apenas um museu. Não. Estes são os lugares, os locais mais nobres da Presidência da República. É aqui que o Presidente recebe os chefes de Estado estrangeiros. Olha, é exatamente nesta sala. Ele não se senta no trono, espero que não o faça, mas põe-se aqui numa fila em frente e os convidados vêm vindo e é aqui que os cumprimentam. Porque o facto de ser um país independente obriga a ter estes espaços de grandeza que são, de certo modo, o reflexo da condição nacional. Eu, no Palácio da Ajuda, penso que se reflete realmente a fragilidade da monarquia portuguesa. Uma monarquia que só teve dinheiro para um palácio
quando deixou de ser absoluta, mas que precisamente ao deixar de ser absoluta perdeu aquela solidez política que lhe permitia ter um palácio. É uma lição de história esta visita ao Palácio da Ajuda.